Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E hoje eu tenho uma entrevista muito especial. Atendendo a inúmeros pedidos, hoje eu tenho a honra, a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o Tenente Coronel Santos Rocha, o comandante do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar, o famoso, claro, BOPRS. Coronel Santos Rocha, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado Douglas, obrigado pela oportunidade, é um privilégio, um prazer estar aqui conversando contigo, com todos os teus seguidores, com todas as pessoas que nos seguem. Não, para nós é mais uma oportunidade de mostrar um pouco sobre o batalhão, um pouco de o que nós fizemos para a segurança pública, como é que a gente apoia a população. Então, esses espaços aqui, para nós, são excepcionais. E já nessa esteira, né, a gente gostaria de te elogiar, porque é um movimento, né, de várias pessoas, né, da nossa sociedade que estão começando a mostrar o lado do policial, né, o lado humano do policial. E isso é muito importante para que a sociedade possa compreender, né, melhor como é difícil ser policial e como nós somos como pessoas, como seres humanos, né? Isso é o mais importante. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo espaço. E vamos em frente. Imagina, nós aqui agradecemos aí pela sua disposição e, enfim, por aceitar aí gentilmente dar essa entrevista e falar um pouco aí sobre essa instituição tão falada, tão popular, mas na realidade pouco conhecida. Então, sem perda de tempo, eu gostaria para o pessoal aí, a nossa audiência que ainda não conhece o senhor, se o senhor pudesse se apresentar, quem é o senhor, como o senhor entrou para o BOP, ou talvez o antigo GAT, antes ainda de se tornar o BOP, e como o senhor chegou aí na condição de comandante dessa unidade. Bom, vamos lá. Eu entrei na brigada em 95, né? Estamos ficando velho, quase 30 anos de brigada. E em 98 me formei, e já na academia eu já tinha visto o pessoal do GAT, na época, o Grupo de Ações Táticas Especiais. E aí eu olhei para eles assim e falei, caramba, acho que tem que ser desses caras aí. Tem que fazer parte deles, né? É ser operacional então, mesmo. Eu sempre gostei da parte operacional, sempre fui, desde a época de tenente. Quem conviveu comigo, trabalhou comigo, sabe quantas loucuras a gente fez na época como tenente, né? Por gostar da atividade de polícia. E sempre ficamos, né, ligados nessa parte operacional. Então, fizemos curso de instrutor tiro, adoro arma, sempre adorei arma. Então, eu sempre me dediquei nessa parte do tiro, a prática do tiro, vamos dizer assim, instruções, e sempre cuidando dessas questões de cursos. E aí, em 2005, abri o curso, então, do GAT, né, que é o curso de Ações Táticas Especiais, na época era chamado de Ações Táticas Especiais, mas que é um curso de Operações Especiais. E aí entramos, então, em 2005 no GAT. E aí, na época, o GAT ele pertencia ao então BOI, né, que era Batalhão de Operações Especiais, que hoje é Batalhão de Choque. Aí nós ficamos de 2005 até 2014, aí de 2010 a 2014 eu acabei comandando o GAT. Fiquei ali 4 anos full comandando o GAT. Em 2014 eu fiz a Copa do Mundo, nós fizemos a Copa do Mundo, e aí eu vou dar um tempo, estava com 10 anos quase na atividade. Sim. Aí saímos, mas aí eu saí propositalmente para trabalhar na área de inteligência. Porque desde aquela época ali, quando a gente estava no GAT, nós víamos, né, e aí puxa um pouco para explicar a época do BOP. Na época do GAT, nós víamos que nós tínhamos uma capacidade operacional muito boa, só que nós éramos utilizados para atividades complexas, como atividade de ocorrência com explosivos, ocorrência com refém, né? Mas que operacionalmente nós podíamos entregar mais para a instituição. Só que, para isso, nós teríamos que ter um suporte da atividade de inteligência para que a gente pudesse, então, de fato, ser mais proativo e não tanto reativo. E aí eu fazia essa conversa com os comandantes na época lá, e todos viam com bons olhos essa nova plataforma operacional, vamos dizer assim. E aí, então, eu saí em 2014, eu queria trabalhar na inteligência. Fiquei trabalhando até 2017 na inteligência, 3 anos. Praticamente a gente ficou na inteligência. Em 2018, nós voltamos para o então BOI, né? E o GAT ainda estava ali dentro. E aí, nesse ano de 2018, a gente faz o processo, então, dessa reestruturação que a brigada teve.
E aí, início de 2019, o GAT sai de dentro do BOI, e então nós passamos a operar como BOP. Então o GAT sai de dentro ali do BOI, passa a ser o BOP, e o BOI passa a ser o Batalhão de Polícia de Choque. Que, Sim. de fato, a raiz dele, o DNA dele é a atividade de controle de distúrbios, que é a atividade de choque. E aí, então, nós separamos então, a atividade de operações especiais, que era do GAT, né? Ele, de fato, então, passa a ser com exclusividade feita pelo GAT, com nome e doutrina, enfim. E o Batalhão de Choque também, como doutrina, passa a ser a unidade específica com seu nome, a sua doutrina, também desenhada Batalhão de Choque. Então, em 2019, nós passamos a operar como BOP, e aí, naquela época, eu já entrei como subcomandante. O primeiro comandante nosso foi o Coronel Douglas, hoje subcomandante-geral. Uhum. E aí, depois veio o Coronel Schenf, o Tenente-Coronel Schenf, que hoje está de comandante regional do Vale do Taquari. E aí, enquanto estava o Coronel Douglas e o Coronel Schenf como comandante, eu fiquei de subcomandante. Até que, então, tiveram ali umas promoções dentro da instituição, e em 2022, eu passei, então, a comandar o BOP. Hoje estamos ali há 2 anos à frente do batalhão. Perfeito. Então, essa é um pouco da trajetória, assim, vamos dizer assim, até chegar aqui. Sim, é uma síntese do histórico ou dessa caminhada até a sua chegada ao comando hoje do BOP. Isso, e essa atividade de operações especiais joga aí mais 15 tempo. Anos. Claro. 2019 5 anos, mas uns 15 anos dessa atividade de operações especiais. Aí. Sim. Bom, o senhor pode contar para nós, pessoalmente falando, claro, uma realização profissional, sem dúvida, mas quando o senhor soube da possibilidade, enfim, de que o senhor ia assumir o comando do BOP? Popularmente falando, até por conta do filme Tropa de Elite 2005 ou 2007, se não me engano, a sociedade passou a conhecer e ter ali uma certa admiração por essa instituição. E isso também vale em relação aos próprios policiais. Então, conversando com os próprios PMs hoje, quando se fala a respeito do BOP, o Batalhão de Operações Especiais, os famosos Caveiras ou os Caveiras do Gelo, mais especificamente aqui do Rio Grande do Sul, e daqui a um pouco vou pedir para o senhor dizer por que é chamado de Caveira do Gelo e por que em outros estados é outros nomes, de onde que surgiu essa diferenciação de nome, por assim dizer. Como é que foi para o senhor, pessoalmente falando, poxa vida, eu agora vou comandar uma unidade, a unidade de elite, a tropa de elite da Brigada Militar. Como é que foi isso para o senhor? Uau, um peso. É um peso, uma responsabilidade muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande conduzir aquele batalhão, conduzir essa atividade, representar essa atividade, né? Representar o batalhão e liderar aquele efetivo, né? Aqueles operadores, aqueles agentes de inteligência, todo o efetivo que trabalha lá, o nosso pessoal também da atividade administrativa, que é super importante. Então, é uma responsabilidade muito grande poder receber, né, esse cajado e representar ele, né? Manter ele sempre elevado e representar ele. Então, é uma responsabilidade muito grande, porque o batalhão ele é uma instituição da Brigada Militar que trabalha, que opera no nível estratégico, né? Então, nós trabalhamos tudo aquilo que é mais caro para a instituição, que é aquilo que o comando deseja, né? Sim. Então, tudo que nós seguimos, aquilo que o comando geral determinar para nós fazer, nós vamos entregar e entregar com qualidade. Então, nós precisamos ter essa credibilidade, né, essa confiabilidade, para que a qualquer momento que a gente ser acionado, formos acionados, a gente tranquilize tanto a população, quanto a própria instituição, quanto o comando da brigada, porque eles vão confiar de que nós vamos entregar para eles a qualidade, entregar para eles aquilo que a gente precisa, aquilo que a sociedade precisa para resolver qualquer tipo de situação. Sim. Então, é isso aí, é um exercício de responsabilidade diário, constante e pesado. Talvez, para quem não conheça muito esse órgão de segurança pública chamado Brigada Militar, e os demais órgãos, de modo geral, é como se pudéssemos falar acerca de uma pirâmide ou de um grande circuito, em que o topo da pirâmide nós encontramos ali justamente os caveiras. É como se fosse a última ratio, ou o último recurso, por assim dizer. Tanto em operações complexas, como até mesmo em relação à segurança dos próprios policiais, né? Então é como se os senhores também garantissem, por assim dizer, o trabalho dos demais policiais. Até gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse programa do PM Vítima,
que é o caso de policiais militares comuns, por exemplo, brigadiano, brigadiana, que você encontra diariamente na rua, fazendo um patrulhamento, um PB, enfim, e que por conta da sua atividade acaba sofrendo algum tipo de ameaça ou algo do gênero. Então ele é encaminhado para esse programa chamado PM Vítima, e até onde eu sei o BOP tem uma relação direta com isso, que é justamente dar essa garantia, essa segurança. Como é que isso funciona? Qual a atividade do BOP em relação aos policiais militares no tocante a esse PM Vítima de garantir dar, como o senhor falou, essa confiabilidade, essa segurança para os próprios policiais? Tá, vamos lá. Bom, vou pegar pelo início, aquele contexto ali, aquela introdução ali da pergunta. A questão da última ratio, né? Realmente o BOP ela é o recurso mais caro da instituição na questão, né, do enfrentamento à criminalidade. Principalmente a criminalidade violenta ou ultraviolenta, como um termo que já está, um conceito que está começando já a despontar hoje nas ciências policiais. Então, a criminalidade violenta ou ultraviolenta. Eu não costumo, né, bater nessa aí que a gente é a última ratio, porque o que diferencia operações especiais, o conceito de operações especiais, basicamente, ele se funda num eixo, é o eixo da missão. Então, operações especiais não é ter farda diferente, não é ter um equipamento diferente, não é ter um armamento diferente, porque hoje visor noturno, miras holográficas, isso aí são equipamentos policiais que podem ser utilizados por qualquer força, qualquer tipo de tropa convencional, de operações especiais, enfim. Então, o que separa, o que diferencia é a missão. Então, o que é a missão? Porque é a missão mais difícil? Não, às vezes nós vamos cumprir uma missão relativamente de baixa complexidade, mas ele é determinado por um ente institucional, que é o comando da instituição. Então, o que o comando da instituição determinar para nós fazer, nós vamos fazer. Pode ser uma missão de baixa complexidade, mas por que tem que ser operações especiais para cumprir? Pela necessidade da entrega perfeita. Aí é que está a questão. Então, o que nos diferencia da tropa convencional é a qualidade. Então, é a qualidade do operador, a qualidade da entrega, o refinamento técnico, né, o refinamento tático, a postura, comportamento. Então, tudo isso faz com que a solução de que a gente vai entregar seja a solução mais perfeita possível para aquela situação. Então, isso que a gente considera como última ratio, vamos dizer assim. Entendi. Não é por ser o último recurso operacional. Porque tem muitas ocorrências policiais que o policial de rua, ele conclui e termina de uma maneira perfeita. Sim. Né? Por quê? Porque aí aquela missão ali de baixa complexidade não é, vamos dizer assim, de uma exigência ou de uma sensibilidade do nível estratégico, então ele consegue entregar. Mas por que às vezes o BOP vai lá e faz a mesma coisa do nível estratégico? Por quê? Porque o ente estratégico, que é o comando, ele pede para que nós façamos, então a gente vai lá e faz a mesma atividade que o policial de rua faz, mas com aquela, vamos dizer assim, aquela exigência de que nós temos que entregar, né, de modo perfeito aquela situação. Não pode errar. Então, exatamente. E é por isso também do treinamento rigoroso. Porque o treinamento ele tem muito a ver com a questão da capacidade do operador, né? Nós não precisamos ter os melhores atiradores, não precisamos ter atletas lá dentro. Nós precisamos ter perfil. Então, o policial que trabalha ali dentro, ele tem que ter um perfil. Então, a exigência é que se tenha o perfil. Porque o treinamento a gente faz depois. Sim. Né? Eu costumo dizer, eu dou aula de tiro há muitos anos, eu digo, se eu pegar a minha irmã e eu ficar a tarde inteira com ela treinando tiro, ela vai performar bem no final do dia com uma arma de fogo. Mas, se eu pegar ela e botar ela na rua, aí vai dar problema. Porque como é que ela vai performar a arma de fogo numa condição de estresse? Então, aí que separa. Então, aí se eu pego o perfil, eu pego um operador, eu talho ele psicologicamente para as atividades de operações especiais. Aí depois eu entrego para ele o armamento e o treinamento, aí sim, aí eu tenho o pacote completo. Então é diferente, não é o equipamento, não é a atividade. Então tem muitas pessoas que pensam que ser operações especiais é fazer combate em ambiente confinado, é andar com roupa diferente. Não, isso não é operações especiais, nunca foi. Operações especiais é um perfil de um operador realizando missões específicas e entregando essa missão com qualidade. Isso é operações especiais. Entendi. Então essa aqui é a diferença. Sim. Tá? Vamos lá, daí agora do PM Vítima, né? O PM Vítima é um programa que a instituição solidificou de uns 3 anos para cá. 2 anos, acho mais ou menos.
E tudo começou com um problema que nós tivemos com um servidor nosso da brigada, né, não do BOP, no município do interior do estado, não vou dizer. E, naquela ocasião, os criminosos botaram fogo na loja da esposa dele, na esposa do servidor, por uma questão de retaliação pela atuação policial da brigada naquele município. Naquela ocasião, então, aí a brigada atuou com força no município, aí foi a equipe do BOP, do Choque, do BAV, enfim, foi uma força de resposta, né, mais preparada, né, mais pesada, vamos dizer assim, para atuar contra aquele grupo criminoso naquela cidade. E aí lá o Coronel Fioli, nosso comandante-geral, ele fala uma frase que ficou marcante, assim. Aliás, o Coronel Fioli tem umas frases que são muito sábias, né? São muito sábias dele. Ele falou, meteu a mão com 1, meteu com 18 mil. Então aquela frase marcou. E dali nasce, então, o embrião do PM Vítima. O que é o PM Vítima? É um programa que visa proteger o policial militar que está com algum problema de ameaça, que tenha sofrido alguma tentativa de um determinado crime, alguma coisa que tenha a ver com a função, com a sua atividade. E, de fato, infelizmente, nós temos casos assim na instituição. E para determinadas situações, e aí quem conduz isso é a Corregedoria Geral, a nossa Corregedoria que, em tese, é vista como um órgão de fiscalização, e o é como fiscalização, mas ele também é um órgão de proteção do policial. Então, eles é que fazem a condução desse programa, fazem a avaliação e o acompanhamento de todos os policiais, e para determinadas situações onde, normalmente, existe realmente um risco muito elevado, ou que determinado grupo criminoso queira atuar contra o policial, aí eles designam uma equipe do BOP para atuar nessas situações. E é um trabalho que a gente faz com o maior prazer, né? Porque a gente pensa que poderia ser qualquer um de nós como policiais, como irmãos de farda que somos, como irmãos de conduta, irmãos de doutrina, irmãos de missão, a gente se coloca na situação daquele camarada lá. Então, um camarada, às vezes, que está no município pequeno, que tem a sua família lá, seus filhos, naquela cidade, onde ele anda naquela cidade, ele vai no mercado, ele leva os filhos na escola, leva a esposa, determinadas situações, aquela estrutura familiar, aquela estrutura dele tem que ser protegida, né, tem que ser preservada, tem que ser... Aquilo ali é um diamante, entendeu? Nós nunca vamos admitir que aquilo ali seja ofendido. E se isso aí for ofendido, nós vamos para cima de quem fez isso aí. Nós vamos para cima, não tem isso aí. Sim. Não tem, nós temos que proteger o nosso policial e o BOP é um instrumento e a gente vai em muitas situações para essas aí. E o nosso operador, ele realmente, como é que eu vou dizer? Nós cumprimos todas as missões, mas tem uns que eles gostam de fazer mais com as outras. É natural isso, né? Claro. E essas aí eles gostam de fazer. Eles gostam de fazer. Porque é muito emocionante nós formos na casa do policial lá, conversar com a sua esposa, o próprio policial, eles se emocionarem de ver que a instituição está estendendo a mão para eles, né? E dando a força e o suporte para que eles possam trabalhar, possam viver, né, com qualidade de vida, né? Então, essa é a nossa função. Então, o PM Vítima ele tem esse condão, né? De oferecer isso aí pro policial militar, né? Para nós. Então, esse foi um legado que a instituição está deixando nos últimos anos aí, que é espetacular. É um programa que realmente veio para ajudar todo o policial. Quando a gente fala sobre proteção da sociedade ou segurança pública, a gente sabe que existe o envolvimento dos diversos órgãos, de acordo lá com o artigo 144 da Constituição, mas sem sombras de dúvida, a própria população no momento de necessidade, o primeiro número que ela lembra não adianta, é o 190. Chama os homens. Às vezes nem são situações assim de violência, mas é uma criança engasgada, é uma mulher em trabalho de parto, liga para os homens. Então, é o primeiro grupo de agentes de segurança pública que vem à mente da população e também, claro, juntamente com outros agentes de segurança pública, eles também estão nas ruas colocando em risco, mas a Brigada Militar, sem sombra de dúvida, muito mais. E, então, por isso que é extremamente importante saber, os próprios agentes, os próprios brigadianos saberem que é importante ter tanto a questão das garantias legais, por assim dizer, mas também essa garantia mais prática, de que se ele vai ser, de algum modo, coagido ou ameaçado, que a instituição está do lado dele, que existe ali um grupo, uma força de segurança que vai dar esse respaldo, que vai, de algum modo, ali lhe dar esta segurança, né? E aqui entra uma outra pergunta, que é justamente a relação do BOP em relação aos demais órgãos.
mais especificamente a outros órgãos especializados da própria Brigada Militar. Por exemplo, quando eu comentei que eu teria aqui um comandante do BOP dando essa entrevista, vários policiais entraram em contato comigo e vários deles ou vão fazer o curso para ser caveira ou estão mirando outros cursos, como, por exemplo, da Patres, né, que são unidades especiais. O senhor pode falar um pouco sobre a diferença do BOP e essas outras unidades especializadas da Brigada Militar? Claro. Até para complementar, né, um pouco da resposta anterior, e a tua introdução a essa pergunta tem a ver com isso, a função do Estado primordial é dar segurança para a população. Quando o Estado foi criado, isso bota aí na Idade Média, né, que territórios, né, os países foram criados, lá não existia hospital, não existia escola, né, que hoje é uma função moderna do Estado, né, oferecer isso para a sua população. Naquela época, o Estado foi criado para dar segurança para a população. Exato. Não permitir a invasão de territórios, né, tratar internamente os seus súditos, né, a sua população, regulando determinadas situações. Então, o Estado dá segurança jurídica para a população. Então, a razão de ser do Estado é a segurança, que é hoje o ente policial. Uhum. E se isso aí for rompido, falha o Estado. Faliu o Estado. A gente viu agora nas enchentes. Nas enchentes agora os hospitais fecharam, as escolas fecharam, a população ficou acuada, né? Cidades completamente, algumas muito, muito dizimadas, pega Eldorado do Sul, pega a cidade de Canoas, né? E quem segurou aquilo ali foi a segurança pública. Então, se tiver o crime, querer afrontar a polícia e conseguir vencer essa barreira, afrontar a polícia, acabou o Estado. Acabou o Estado. Então, se nós não nos defendermos, se nós não defender a polícia, a sociedade não defender a polícia, você pode ter certeza, isso aqui vai virar o caos. Então, a função do PM Vítima é também dar essa segurança jurídica, né? Segurança para o policial exercer a sua atividade. É o Estado segurando o seu maior ente, né? O seu maior, vamos dizer assim, o seu recurso mais importante, que é a segurança, né? Sim. Ela é exclusiva do Estado. E o que é o BOP, assim? Então, a gente já mais ou menos falamos sobre isso aí, né? O BOP ele é um recurso mais caro da instituição, porque ele lida com as situações que são mais caras para o nível estratégico, que é o comando da instituição. Então, ocorrências com um refém, por exemplo, ocorrências explosivas, elas são extremamente caras. O que é o cara? Por ser complexo? Não, pela sua consequência. Imagina uma ameaça bomba agora, por exemplo, vamos pegar um contexto mundial, tá? Nós temos um conflito no Oriente Médio hoje bastante complexo. E nós temos aqui no Brasil, e particularmente no Estado, nós temos representantes dessas comunidades, comunidade palestina, comunidade israelense. Então, são olhos que nós temos que ter para essa comunidade também, para preservar a segurança delas aqui. Imagina se acontece algum atentado à bomba, e de fato, né, explode alguma bomba, decorrente desse conflito. Imagina a repercussão que vai ter mundial. Então, isso é nível estratégico, é a sensibilidade. Então, por isso que ocorrência com artefatos explosivos, ocorrência com refém. Eu não conheço nenhuma ocorrência com refém que não deu repercussão no Brasil. Pega casos famosos, né, que aconteceram no Brasil, caso Eloá, caso do ônibus 174. As famosas ocorrências de vulto. As famosas ocorrências de vulto, assim, ocorrências que a gente chama de vulto, né, mas ocorrência com refém. Aqui a gente teve ocorrências com ocorrência da lotação, ocorrências a mais longa que nós tivemos aqui em Canoas, foram 70 horas de negociação. Então, são ocorrências que chamam demais atenção e, por isso, qualquer consequência ele vai ser avaliado pela sociedade, né, julgado pela sociedade de uma maneira diferente. Se nós tivermos algum tipo de problema de alguma ocorrência, não é eu que vou dar explicação. É o comandante-geral que vai ser chamado para dar explicação. Talvez até o secretário de segurança. Então, por isso que nós temos que entregar o melhor produto. Nós não podemos deixar em xeque a instituição. Nós somos o recurso mais caro para justamente nós preservarmos a figura do comando-geral, preservarmos a instituição do Estado. A gente não pode entregar problemas, a gente tem que entregar soluções. Então, as operações especiais ele tem muito a ver com a importância da sua missão, né? Então, se a missão é importante, a gente vai dar para pessoas que conseguem entregar o melhor produto. E aí tem que ver com o quê? Com o perfil do operador, não com o seu equipamento. Porque não adianta a gente entregar, né, a gente equipar um camarada com um equipamento de ponta, visores noturnos, designadores laser,
de alta qualidade, né? Não comprar equipamentos de baixa qualidade, mas de alta qualidade, armas de alta performance, precisas, com equipamentos, enfim, equipamentos de ponta no mundo. Eu dou esse equipamento para um camarada, por exemplo, que não tem coragem. Adianta? Não vai adiantar. Então, o perfil da questão de operações especiais é o perfil do operador. Sim. Se eu pego um operador, né, formado, um operador com a raiz, com um perfil de operações especiais, e eu der para ele equipamentos de baixa qualidade ou poucos equipamentos, ele vai superar aquela missão, ele vai encontrar o resultado, porque a cabeça dele está focada em alcançar o resultado. Então, ele vai superar todas aquelas dificuldades, porque o foco dele está lá no final. Esse é que é o diferencial. Esse que é o diferencial. Esse que é o diferencial. Se eu pego todo equipamento top de operações especiais, dou para um camarada que não tem preparo, ele vai estar sempre olhando o problema e nunca a solução. Então, ele vai estar sempre olhando os obstáculos que ele tem para chegar lá na solução. Ele nunca vai estar enxergando lá na frente. Esse que é a diferença. É como dar a Ferrari para alguém que não sabe dirigir. Tipo isso, exatamente. Dá uma Ferrari para um cego. É isso aí. Então, essa que é diferente. E aí, dentro da instituição, a gente tem outras tropas especializadas também. Por exemplo, a Patrécio, que são as Patrulhas Especiais de Segurança. É uma fração, uma companhia que tem dentro hoje do 1º Batalhão de Choque, que é responsável pelo patrulhamento tático especializado. É uma excelente fração, apresenta excelentes resultados, e eles operam em apoio às unidades operacionais nessas missões assim, onde precisa ter uma resposta mais forte, mais repressiva, contra esses grupos violentos, essas criminalidades mais violentas. Então, é um excelente recurso que a instituição tem para toda essa, vamos dizer assim, a sua missão constitucional, né, da Brigada. E aí tem as forças táticas nos batalhões de área, tem os batalhões de choque do interior, né? Então, tem o batalhão de aviação, tem comando ambiental, tem comando rodoviário, tem várias tropas especializadas, cada um trabalha rotineiramente dentro das suas tarefas, né? E, eventualmente, quando há uma exigência mais específica, aí todo mundo coloca a força total naquela missão específica. Perfeito. Bom, falamos aí bastante a respeito de ocorrências, né? O envolvimento do BOP em ocorrências, algumas ocorrências bastante específicas. Em todos estes anos que o senhor tem atuado na área de operações especiais, na condição de comandante do BOP, ou talvez até antes, o senhor pode narrar para nós uma ocorrência, uma atuação do senhor ou da sua equipe, enfim, que tenha mais lhe marcado ou apresentado, digamos assim, um desafio singular ou totalmente diferente dos demais? Pergunto muito para nós isso, né? E a gente não consegue ter uma... a gente tem várias ocorrências, né? Mas o marca é o conjunto da obra, né? Marca são as condutas das pessoas, é o perfil do criminoso, a capacidade de fazer o mal, que a sociedade, às vezes, não convive com isso. Eu digo sempre, né, se as pessoas convivessem uma semana dentro de uma delegacia de polícia ou dentro de um quartel da Brigada Militar, sairiam dali completamente diferentes do quanto sabiam, ou quanto achavam que sabiam, do quanto é ser policial, o quanto é a nossa rotina e o quanto nós convivemos desculpe com essa palavra, com essa chinelagem da rua. Então, o que nos impressiona em todo esse tempo aí é o perfil, a capacidade do ser humano de fazer o mal para as pessoas. E aí a gente tem várias ocorrências que a gente podia citar, assim, então eu não consigo determinar uma. As que mais marcam são as vidas que nós perdemos. Isso são as coisas que a gente leva pro resto da vida. Então, as vidas que a gente salva, salvar vidas para nós é uma dádiva, né? E a gente se lembra de todas elas. Mas aquelas que a gente lembra todos os momentos da ocorrência, né? O nome da pessoa, o perfil dela, a foto dela, o momento, né? Tudo. São as pessoas que a gente perde. Então a gente pode focar nisso. Porque também imagino que seja bastante comum fazerem perguntas do seguinte teor para o policial. Quantas pessoas você já matou? Como se ele fosse, sei lá, um atirador em série ou coisa assim. Mas, na verdade, o que esquecem de perguntar é quantas pessoas ele salvou. Porque a atividade principal do policial é exatamente essa, trazer uma proteção à sociedade e justamente impelir aquela injusta agressão. E, na verdade, quem escolhe se o humilhante, o criminoso, enfim, a pessoa que está ali de algum modo infringindo a lei, se o destino dele é a prisão ou o caixão, é ele mesmo que decide isso de certo modo.
porque o policial chega lá, dá a ordem e ele que vai decidir, em suma, né? Então, já que o que de fato marca mais os senhores ou provoca uma emoção maior, então vamos falar de coisa positiva aqui, são justamente os salvamentos, talvez algum caso ou alguma ocorrência que tenha comovido, de certo modo, os senhores, ou de uma forma mais intensa, por assim dizer, de salvar talvez um resgate de reféns ou uma negociação, enfim. Normalmente os casos em que a gente opera tem os casos de assalto a banco, que nós enfrentamos aí, criminosos extremamente violentos. O famoso cangaço, né? O novo cangaço, isso, que se chama. Isso, exato, né? Conceituado como novo cangaço. Isso aí nós pegamos uma época muito, infelizmente, né? 2018 foi um ápice, tivemos mais de 100 assaltos violentos durante o ano. Foram 58 explosões de banco, foram mais acho que foram 46. Esses assaltos com explosões só é durante a noite, né? Uhum. Então, é mais de um por semana, só no ano de 2018. E teve mais, acho que foram 46, se não me falha a memória, 46 assaltos durante o dia. Caramba. Então, isso aí soma mais de 100 no ano. Então, é mais de um por semana, mais de uma ação violenta contra bancos ou contra estabelecimentos financeiros durante... E nisso aí tu põe a população no meio. As populações eram feitas de cordão humano. Sim. Né? As pessoas eram levadas de refém pela fuga. Então, imagina quantas centenas de pessoas foram ofendidas, né, por esse crime. E aí, em 2019, quando nós começamos a operar como batalhão, como BOP, já em 2018 a Brigada já começa a promover uma operação, na época chamada Operação Diamante. E nós começamos, então, a deslocar com o GAT, na época, para algumas situações. E já em 2018 nós tivemos alguns enfrentamentos bem importantes. E em 2019, aí sim, aí a gente começa a organizar melhor como BOP, né, uma estrutura de reação mais organizada. E aí nós conseguimos, então, fazer um enfrentamento muito importante. Tivemos embates assim, bem violentos. Felizmente, ninguém caiu, mas do lado deles caiu bastante. E aí, nisso aí, a gente reduziu quase a zero o assalto a banco hoje no estado, né? Então pode-se dizer que esse ano de 2018, como o senhor relatou, foi o ápice. Isso. Depois disso, houve uma queda. Talvez algum ano anterior. Nessa sequência para trás, ela é bem violenta, né? Sim. Mas 2018 foi um ano que chamou muito a atenção. Talvez alguns anos anteriores possa ter algum pico, mas foi nessa faixa de 100 assaltos durante o ano. E depois disso, evidentemente, não mais. Tivemos muito poucos, né? Esse ano a gente teve um município do interior, no Amaral Ferrador, onde todos foram presos. Depois, infelizmente, agora a gente teve uma situação muito excepcional em Caxias do Sul. Perdemos o sargento Fabiano Oliveira. Ali, mas é uma modalidade um pouco diferente, né, daquela tradicional do novo cangaço. Então, é extremamente excepcional. Os criminosos não eram daqui, eram do estado de São Paulo, Paraná. Né? Então, mas assim, nisso aí, nós estamos no mês de agosto, nós tivemos só 2 ações violentas. Para quem teve mais de 100 no ano. Sim. Né, no ano de 2018. O ano passado não teve nenhuma. Então, são marcas bem importantes, né, dessa forma como a instituição começou a tratar disso e como o BOP protagonizou isso aí. Mas, então, essa guerra que a gente conseguiu vencer, mas eu acho que sim, nós conseguimos vencer, estamos vencendo. Sim. Vamos dizer assim, a gente não pode botar um prego em cima, porque acho que não... Mas essa grande vitória que a gente conquistou com o tempo, isso aí para nós é uma coisa que nos marca bastante, que nisso aí a gente salva a vida de muitos policiais, da população. E umas ações que a gente usa muito também, a nossa força, infelizmente a força letal, são as ocorrências com cárcere passional, né? O cárcere privado por motivação passional. Então, essas são ações também que normalmente acabam, infelizmente, conduzindo para uma ação em força, né? Onde a gente tem que fazer a invasão do local para tentar resgatar aquela vítima que está ali sob cárcere, né? E aí, normalmente, infelizmente, a gente tem que acabar usando a força letal. E aí a gente vê aí essas questões marcam, porque a gente consegue salvar a vida daquela pessoa e o olhar da pessoa, né? O olhar dos filhos dela, daquela pessoa. Família depois. Aquele semblante são coisas que marcam a gente, porque a gente, de fato, conseguiu salvar ela, mas é um misto, né? Porque essas pessoas, essas vítimas passionais, ela tem aquele misto também da dependência, né?
infelizmente, do seu agressor ou do seu algoz, né? Enfim. E aí, então, é aquele misto de ter a vida dela salva, aquela sensação de alívio e, ao mesmo tempo, aquele olhar de que, pô, mataram ele e ele morreu, e, sabe? Sim. Então, são aquelas dicotomias da nossa profissão, da nossa atividade, e que acabam realmente marcando bastante, né? Então, tem algumas... É aquilo que eu digo, o que marca é o quanto o ser humano tem a capacidade de fazer um mal para alguém. E aí, felizmente, nós estamos lá para tentar impedir isso aí. A função do policial. Sim. É essa, né? É preservar as vidas das pessoas. Em relação às ocorrências, o senhor deu uma ênfase aí, claro, à questão dos salvamentos. Esse sentimento extraordinário de missão cumprida, de fazer a diferença na vida daquela pessoa, literalmente no sentido assim dela estar viva ou não. Então, graças à intervenção dos senhores, aquela pessoa que até então estava sofrendo um cárcere ou estava sendo usada como um escudo humano, enfim, acabou sendo salva. E o senhor também destacou quando há perdas. Em relação às perdas, o senhor se refere a perdas de vítima em alguma ocorrência e também perdas assim, dos próprios colegas. Como é que vocês lidam com essa questão? Sim, isso perda de vítimas, perda dos colegas, né? Perda dos colegas marcam bastante. Comove demais. O sargento Fabiano Oliveira, que faleceu agora, infelizmente, em Caxias lá, ele comove demais, né? A gente se coloca na situação dos colegas, da família, a gente pensa na família, a gente pensa nos filhos, porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Porque nós todos estamos fazendo a mesma atividade que ele faz, né? Só que naquele momento era ele, mas poderia ser qualquer um de nós. Então, nós nos colocamos, nós nos identificamos com aquela situação. E nos comove porque é um irmão de farda, é um cara que convive conosco todo dia, é um cara que nos ensina, que nós aprendemos com ele, que nós ensinamos, que nós orientamos, que já teve várias ocorrências em que trabalhamos juntos. Não digo Fabiano Oliveira, mas assim, eu estou falando por todos os policiais. Sim, modo geral. Né? De modo geral. Claro. É um camarada, é um irmão que esteve conosco, conviveu conosco muitos anos, muito tempo. Tivemos em várias ocorrências juntos, alguns muito próximos que convivem com família, com isso, que aquilo, e simplesmente, de uma hora para outra, o cara toma um tiro e morre. Então, é pesado a gente perder um colega. Um baque muito, muito grande, muito forte para a instituição. Demais. E nós que não fazemos parte, enfim, população de um modo geral que acompanha isso, percebe isso. É muito caro para a instituição, é muito caro para o Estado, é muito caro para a sociedade a gente perder policial para criminalidade. É muito caro. É caro. É imensurável. O valor disso aí. Sim, né? Sim. A gente só sabe que isso aí é muito caro. Então, o quanto a gente puder preservar, o quanto a gente puder impedir, evitar que esse tipo de coisa aconteça, realmente a gente está, vamos dizer assim, ganhando a guerra. Né? Ganhando a guerra. Então, lá, por exemplo, lá teve um criminoso que morreu naquele embate lá. Então, teve 1 por 1. No xadrez é trocar um peão para uma rainha. Entendeu? O policial ele sempre vai ser ele sempre é o muito mais valorizado, entendeu? Ele é sempre o mais preservado, ele é o que representa o Estado, é o que representa a população ali, ele está segurando a população toda ali. Então, ele cair, porra, é uma derrota para a sociedade. Todos perdem. É uma derrota para a sociedade, é uma derrota para o Estado, aquilo ali, entendeu? Exatamente. É uma derrota para a nossa forma de viver. É isso que o Estado dá segurança, gente. Se o Estado perde, entendeu? A sociedade perde. Então, isso todo mundo tem que enxergar. Então, lá perdemos 1 por 1 lá. Já foi uma derrota horrível para nós. Nós perdemos demais. Entendeu? Então, são coisas que nos marcam, a gente perder policial e, obviamente, a gente perder vítima também, né? Porque a nossa função lá é nós ajudarmos as pessoas, nós resgatarmos as pessoas, nós impedir que elas sejam vítimas de alguma agressão. E quando a gente não consegue fazer isso, realmente dói demais. Sim. E além desse dano, por assim dizer, psicológico, e, enfim, como o senhor comentou, às vezes é a perda de um colega que o senhor convivia, que o senhor tinha aquela relação do dia a dia, enfim. Uma vez eu vi um policial fazer um comentário que eu achei muito interessante, e eu acho que esse comentário deu a real profundidade do que os senhores de fato sentem quando acabam perdendo um colega. Ele disse assim: perder um colega de farda é como perder um ente familiar. Sim. Com a diferença de que quando eu vejo aquele homem tombado naquela situação, é como se eu visse eu mesmo. Aí entra exatamente o que o senhor falou. Ele vestia a mesma farda e estava desempenhando a mesma função que eu. Da mesma forma que era ele, poderia ser eu naquele momento.
Então, o quanto que isso, de fato, dá um baque na instituição. Mas, ao mesmo tempo, gera uma união ainda maior. Tipo, exatamente como o comandante-geral falou. Mexeu com 18 mil. E isso não fica assim, né? Se é a perda de um colega, claro, com as vítimas a mesma coisa, mas se é a perda de um colega e, porventura, ali a pessoa, o causador daquele dano, ele se evadiu do local, está foragido, não vai durar muito tempo. Ele sabe que pelo menos a liberdade dele está com os dias contados. Nós criamos uma dependência muito grande do nosso colega. Isso que são coisas que as pessoas não entendem isso, não entendem que não vivem isso. Nós dependemos da nossa vida de uma outra pessoa, tu cria uma dependência disso. Entendeu? Tu cria um sentimento de irmandade que em nenhum lugar tu vai criar isso aí. Não é um sentimento de irmandade, é o irmão que tu escolheu em vida, não é o irmão que nasceu contigo. É por simpatia, entendeu? O coleguismo, não. Vai muito além ali disso. Por dependência. Claro. E na rua, nós dependemos do nosso colega. Se a gente vai entrar numa situação de risco, se um não proteger o outro, um dos dois pode tombar. Então, quando os dois entram, um cuida do outro e se conclui a missão, tu olha para o cara e vai dizer assim, pô, esse cara me protegeu. E o outro pensa a mesma coisa. A partir dali, fechou o elo. E aí, essa dependência de irmandade, esse sentimento leva pro resto da vida. Entendeu? Por isso, quando a gente sente muito quando perde um de nós. Tem um documentário muito legal de um repórter, o Sebastian Vung, eu acho que é o nome dele. Ele é um repórter de guerra, esses emissários de guerra, e ele vai lá para um pelotão, um restrepo lá em... Uma coisa não tem nada a ver com a ação policial, mas para representar essa questão. Ele vai para Restrepo. Restrepo é um local lá no Afeganistão, na época, né, na guerra do Afeganistão, dos Estados Unidos lá, que era o local onde tinha mais confrontos em todo o Oriente Médio. Em todas as tropas dos Estados Unidos aconteciam, acho que 70%, 80% dos confrontos aconteciam... O foco era ali. Nesse local aí. Era o local onde aconteciam mais confrontos. Então, tinha confronto quase que todo dia, naquele local ali. E aí, esse repórter, ele vai lá e fica um mês dentro de lá. Depois ele escreve um livro e ele faz um documentário, né? Faz uma palestra, né? Bem interessante. E ele cita o caso de um tenente ali, que conviveu com ele naquele momento ali, e ele encontra ele depois nos Estados Unidos. Depois ele já fora da atividade, né? Esse tenente, né? Fora da atividade do exército e tal, eles se encontram e eles conversam. E aí ele falou, e aí, cara, você vê que ele falou, não, eu sinto saudade. Daí ele falou assim, mas ó, lógico, cara, tu sente saudade do confronto? Não, eu sinto saudade da irmandade. Eu sinto saudade daquilo lá. Então lá, imagina, ele estava todo dia praticamente tomando tiro e dando tiro. Como é que o cara vai ter saudade daquilo ali? Situação tão estressante. Não é lógico, não é lógico para uma pessoa comum pensar isso aí. Só que é a mesma coisa conosco, entendeu? A nossa dependência que a gente tem por essa farda, por essa instituição, pessoas não vão entender. As pessoas sentem dependência. Nós, policiais, sentimos dependência de entrar no quartel, de conviver com o policial, de conviver com aquele irmão, entendeu? Então a gente se identifica demais quando a gente perde um irmão de farda, porque por isso é qualquer um de nós, né? E pesa bastante por nós. Sim. A gente sente demais. Sabe que eu fiz uma pergunta, eu já comentei isso no podcast, já até foi com o subcomandante-geral, o coronel Douglas. Eu perguntei para um policial uma vez, digo, tchê, vocês policiais cuidam da sociedade, tá? Dos civis comuns, mas quem cuida dos senhores? Quem cuida de ti, por exemplo? E aí eu pensei, Deus, enfim, é apelar para algum tipo de proteção sobrenatural, divina, etc. E a resposta dele me surpreendeu e eu acho que ilustra exatamente o ponto que o senhor está comentando. Ele disse, quem faz a minha proteção é o meu colega do lado. É isso aí. Eu dependo dele e ele depende de mim. Então isso força, digamos assim, essa criação, esse vínculo, esse elo que os senhores chamam de irmandade. E aí entra uma dúvida minha. O senhor falou assim, sobre um aspecto geral, haver essa irmandade na instituição policial pela natureza mesma da função. Mas essa irmandade, me corrige se eu estiver enganado, ela parece ser mais intensa nas operações especiais. Sem dúvida. O elo muito mais forte entre os próprios caveiras, que é o tema da nossa conversa aqui. Sem dúvida. E por que isso? O curso, ele impõe isso. Ele exige isso, o curso. Começa já no treinamento, então. Sim, começa no curso. O curso, ele filtra esse aspecto psicológico do operador, né? Determinadas valências psíquicas precisam ser destacadas
né? Precisam aparecer, aflorar, né? E precisam viver aquilo ali. E o que é mais importante ali é o aspecto coletivo. Né? Ele vai entender durante o curso de que ele consegue sobreviver, cumprir missões, se ele estiver em grupo. Se ele estiver sozinho, ele não vai cumprir missão nenhuma. Ele vai falir adiante, ele vai quebrar. Tá? Agora, se ele estiver no grupo, o grupo, ele consegue ajudar o grupo consegue ajudar ele e o grupo chega até o final. Sim. Essa é a lógica do curso de operações especiais. Então, tu cria uma dependência muito grande, porque tu consegue, ao final do curso, perceber que, quando tu olha para os teus irmãos ali, todos brevetados, tu olha para eles assim, caralho, eu só cheguei aqui por causa dele. Entendeu? Essa é a lógica. Essa interdependência entre os policiais. Aí é que entra o perfil que o senhor destacou. Isso aí. Que é justamente o que diferencia de todos os demais. Precisa ter essa característica muito mais acentuada para poder desempenhar essa... Essa irmandade dentro das operações especiais nenhum outro lugar vai ter. Nenhum outro lugar vai ter. Respeito todas as especialidades. Patrés, gosto demais da Patrés, gosto mais da tropa de choque. Uhum. São tropas bem importantes e têm a sua importância. Mas, assim, uma coisa que eles não vão nos superar. Não vão nos superar. E não por falta de capacidade, não, mas é o perfil. Eles não vão nos superar. É a nossa irmandade. A nossa irmandade interna nas operações especiais. Nada vai substituir isso aí. Isso é uma coisa que carrega pro resto da vida. E é isso que faz... Nenhum outro lugar vai ter isso aí. Que faz os senhores mais fortes. Exatamente. É aquela regra dos 3 mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. Mexeu com um, mexeu com todos. Isso é muito mais forte justamente nessa unidade de elite. Bom, coronel, eu logo no início acabei comentando que o BOP ele é bastante popular. Tá? A sociedade, de uma forma geral, acho que todo mundo praticamente já ouviu falar acerca do BOP, seja por conta do filme ou de documentários, enfim. Isso chama bastante a atenção das pessoas. E o senhor acabou explicando um pouco para nós o que é o BOP, a função do BOP e tal. E é natural que haja basicamente 2 reações por parte da sociedade. As reações de crítica, especialmente quando alguma coisa dá errada, e infelizmente a parte da imprensa, uma parcela considerável pelo menos da imprensa, acaba dando uma ênfase quando algo dá errado, porque isso dá ibope e assim por diante, mas também existem, evidentemente, os admiradores. Então, de certo modo, a instituição tem que lidar, pelo menos aqueles que se interessam pelo BOP, enfim, com essas 2 posturas, ou com essas 2 atitudes ou reações por parte da comunidade. E, evidentemente, claro, os senhores não vivem numa bolha, não vivem num mundo à parte, como dizem, o policial não vem de Marte, não vem de outro planeta, ele está inserido na sociedade, então os senhores absorvem e, evidentemente, estão atentos às ações e reações da população em relação ao trabalho dos senhores. Como que os senhores lidam com a crítica? Porque, para mim, ficou muito claro uma coisa, os senhores são a última ratio, digamos, o último recurso. É como se eu dissesse que quando eu chamo o senhor e a sua tropa, o senhor não pode errar. Tem que ser literalmente perfeito na sua atuação. Mas, evidentemente, somos humanos, somos falhos, e quando alguma coisa dá errado e vem a crítica, aí entra a crítica justa, por assim dizer, e a crítica pela crítica, ou a crítica destrutiva. Como é que os senhores lidam com a questão da crítica, essa visão social mais crítica? Bom, o nome BOP ele ficou muito famoso por causa do filme, né? O Tropa de Elite, né? E aí trouxe à tona, né? Esse conhecimento dos caveiras, a questão das operações especiais, o perfil, né? O ser um caveira. Bom, das críticas, eu vou num passado bem distante, né? Nem o maior líder do mundo conseguiu agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. E nem todo mundo gosta da polícia, né? E o Coronel Feoli, ele falou isso aí numa entrevista, ele falou assim, ó, nem todo mundo gosta da polícia, isso é o processo democrático, mas eu também não tenho que gostar deles, então. É isso aí. Perfeito. Entendeu? Então, assim, ó, quem nos apoia é porque sabe da necessidade de ter a polícia na sociedade para proteger do bem, proteger contra o mal. Porque o mal tá ali na rua. Né? O mal sempre tem alguém ali querendo olhar o meu carro, querendo olhar minha carteira, querendo entrar na minha casa, querendo me roubar, entendeu? Trabalhar ele não quer. Ganhar dinheiro ele não quer. Ele quer ganhar o dinheiro dele fazendo mal para alguém, entendeu? E a polícia está ali para proteger exatamente as pessoas de bem, entendeu? Que trabalham, né? Que acordam cedo, que postam o dia trabalhando, né? Que suam para ter um bem, que suam para botar qualidade dentro de casa, que suam para botar que produzem, que sabe? Essas pessoas são muito caras para a polícia.
entendeu? Porque são essas pessoas que produzem para o crescimento da sociedade. E aí a gente precisa proteger essas pessoas contra o mal. Então, quem gosta de mim, eu tenho certeza que essas pessoas que produzem, que querem o bem, que fazem o bem, que ajudam, essas pessoas eu tenho certeza que gostam de nós, que gostam do BOP, que gostam da Brigada Militar. O resto que não gosta de mim, perdão a palavra, que se fodam, entendeu? Porque eu tenho certeza, quem não gosta de polícia, para mim, gosta de criminoso. Quem gosta de criminoso, para mim, é criminoso. Então, é isso aí. Faz parte do, vou pegar a palavra do Coronel Fioli, do processo democrático. Nós não vamos agradar todo mundo. Não vamos. Porque tem gente que quer fazer o mal, tem gente que quer fazer o crime, e tem gente que apoia o crime, né? Inclusive entes políticos que apoiam o crime. Então, esses aí sempre vão falar mal de polícia, sempre vão fazer de tudo para que a polícia seja denegrida, fazem uma guerra de narrativa, fazem uma guerra informacional muito grande para tentar nos prejudicar, mas vou pegar uma frase que eles gostam de falar. Não passarão, entendeu? Não passarão. Boa. Esses caras aí, nós vamos vencer esses caras aí, entendeu? Nós vamos vencer eles, porque a sociedade de bem merece isso. E a gente eu digo sempre, né? A gente vendo manifestações da sociedade nos elogiando, nos enaltecendo, dá mais vontade, mais orgulho de continuar a fazer o que a gente faz, da forma que a gente faz e para o que a gente faz. Perfeito. Então é isso aí. Então, quem não gosta de nós, paciência. Faz parte do processo democrático. Faz parte do processo democrático. Vida que segue. Dos senhores, e os senhores também não gostam de quem não... Vida que segue. Claro. Eu, particularmente, me identifico muito, não só com essa sua postura, mas também com essa sua visão. E, evidentemente, eu faço parte, obviamente, desse segundo grupo aí, das pessoas que admiram a polícia. Tanto é que, desde o início, desde a primeira entrevista, quando eu iniciei esse projeto, eu fiz questão de deixar muito bem claro que o meu objetivo maior é justamente entrar nessa guerra informacional. Então, que pequenas iniciativas como essa, podcast, entrevista, enfim, venham a se multiplicar na nossa sociedade. Que a polícia possa ter cada vez mais estes espaços, até mesmo por iniciativa de civis, pessoas que nem sequer são membros da polícia, enfim, para que a gente possa justamente entrar nessa guerra informacional. E guerra informacional, como o senhor muito bem disse, são essas guerras de narrativas, né? Há um apresentador muito famoso aí da TV Globo, que ele estava fazendo a entrevista com um policial, e o policial fez a reclamação. Olha, o problema é que a grande mídia só mostra o lado negativo da polícia. Não mostra os nossos acertos, ou pelo menos não dá ênfase aos acertos. Mas parece que torcem para que dê errado, para que possam divulgar o lado errado. E eu acho que ele teve ali um momento de sinceridade inconsciente de dizer, mas é que boa notícia não vende. É isso aí. Então ele admitiu isso, sabe? Boa notícia não vende. E em relação, agora, claro, falamos aí a respeito das críticas, mas em relação aos admiradores, e aqui eu quero pontuar algumas coisas, Coronel. O BOP, enquanto BOP, pelo menos o nome, a nomenclatura, com essa autonomia, etc., surgiu desde 2018, é isso? Exato. Então é uma instituição relativamente, pelo menos o formato que ela tem hoje, é relativamente recente. E está havendo agora uma mudança no sentido de haver uma integração maior em relação às próprias forças de segurança pública, em relação à própria brigada, por exemplo. Eu sei que os senhores lá no quartel ministram diversos cursos de qualificação para os próprios policiais, então isso acaba integrando mais as forças, e os senhores aos poucos deixam de ser vistos pelos próprios brigadianos mesmo, pela própria tropa, como os caras que ficam mais reservados, mais isolados, mais de canto, desconhecidos, enfim. E eu fico muito feliz de perceber que isso está ocorrendo internamente na instituição, mas também de uma forma externa, ou seja, em relação à sociedade, em relação aos civis. E eu quero pontuar justamente esse evento que é aberto ao público, ou pelo menos os civis podem se inscrever, que é a Corrida do BOP. Eu sei que já ocorreram duas corridas, a primeira foi no ano passado, no mês de dezembro, que eu participei, e a segunda, se não me engano, foi no mês de abril do corrente ano. Essa, infelizmente, me inscrevi e tudo, mas não, por motivo de força maior, não pude participar. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que, apesar de ser uma iniciativa relativamente nova, enfim, ser a primeira de muitas, se Deus quiser, houve uma adesão muito grande por parte da população. Sabe? Em pouquíssimo tempo esgotaram as vagas. Então, aquela ansiedade, assim, e eu vi muitas pessoas, olha, eu não consegui me inscrever, eu não vou correr, mas eu faço questão de estar aqui, porque eu quero conhecer os caveiras, eu vim trazer o meu filho, a minha filha, para tirar uma foto com os caveiras. Então, a gente vê esse outro lado, assim como existe o lado negativo por parte da imprensa e de alguns que não gostam da polícia, de conduta e caráter até duvidoso,
nós vemos o outro lado. E o quanto, graças a Deus, em primeiro lugar, é um lado mais... é a maioria, por assim dizer. E como é que vocês lidam com essa admiração? Eu imagino que o primeiro efeito seja, evidentemente, motivação e ânimo. Não seria isso? Isso como é aí. que vocês lidam? É isso aí, orgulho. Orgulho. Orgulho de ser reconhecido pela sociedade, pelo aquilo que a gente faz. E é exatamente, é a gasolina para que a gente possa continuar fazendo o que a gente faz da maneira que a gente faz. É isso que a gente vê. Realmente o BOP, em 2018, quando se transformou em BOP, e a gente ganhou uma autonomia operacional e diversificamos o nosso portfólio de produtos operacionais, vamos dizer assim, nós crescemos demais. Eu digo, parafraseando um ex-presidente, aí 50 anos em 5. Nós crescemos muito, muito, muito em 5 anos. O nosso principal cliente, né, o primeiro cliente é a tropa. É a tropa, não é a sociedade diretamente. A sociedade é indireta, é o nosso recebedor, que recebe nosso produto lá indiretamente. Sim. Mas o primeiro atendimento é a tropa. Por quê? Porque nós vamos apoiá-los quando eles estiverem com algum problema, nós vamos apoiá-los quando eles precisam de alguma operação, nós vamos apoiá-los no PM Vítima. Então, nós vamos apoiar a nossa tropa em determinadas situações operacionais que necessitam. E nós também criamos vários outros cursos para a instituição, curso de negociação, curso de gerenciamento de crise, curso de sobrevivência, curso de APH, curso de patrulha em local de alto risco. São cursos que são voltados para os policiais. Então, a gente, com isso, a gente tem... esse ano foram 45 turmas de APH, estão sendo, né? Curso de sobrevivência, nós já fizemos 23 cursos de sobrevivência, com mais alguns que já teve esse ano, que se não me engano são 26 cursos de sobrevivência. Isso aí, a gente consegue colocar mais qualidade para a nossa tropa. E conseguindo colocar na qualidade para a tropa, a gente consegue entregar qualidade para a população. E, de fato, realmente aproxima a tropa do policial do BOP. Sim. Porque uma coisa que acham que, né, do senso comum, acho que quando chega o BOP, aquela frase do personagem, aquele, né, o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Não acontece isso na prática. Porque quando a gente chega no local de ocorrência, a gente precisa do policial que está ali na ocorrência para trabalhar com a gente. A gente não exclui ele do processo, muito pelo contrário, a gente traz ele para o processo, ele trabalha com a gente. É o movimento inverso. Exatamente, a gente precisa trabalhar com ele precisa Sim. trabalhar com nós. Sim. Porque a gente não... Por várias questões, né, operacionais, assim, ele é muito necessário para que a gente possa estar com a gente. Né? Então a gente não chega lá e exclui ele do processo. Não, agora o comando é nós, vocês estão fora do processo, fica lá pro lado de lá da linha do isolamento. Não existe isso aí. Então esse camarada, ele trabalha com a gente. Então o fato de nós trazermos ele para o batalhão e instruir ele com atividade do nosso curso, faz com que a gente tenha essa convivência informal, né? E aí isso ajuda muito lá no processo de um atendimento de ocorrência. Então o BOP cresceu muito, né, com isso. Os admiradores, isso aí para nós é uma gasolina, né? É uma gasolina para que a gente possa continuar fazendo exatamente o que a gente está fazendo. Então, eu acho que é isso aí. A gente cresceu muito, né? E para nós a gente não tem muito o que esconder, né? A gente fala assim, não, o BOP é uma instituição fechada. Eu acho que não, o BOP é uma instituição pública. Né? Ali dentro tem impostos, né? Tem o dinheiro da população que está ali, que compra a nossa viatura, que compra o nosso fardamento, que compra o nosso equipamento, que compra o nosso colete, que compra a nossa arma. Aquilo é o dinheiro público, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro. Como ente do Estado é a população que banca os senhores. Isso, é isso aí. Então, tem que ser prestado contas para a população do que a gente faz. Sem dúvida. Né? Senão é desperdício de dinheiro público, né? Entendeu? Então, a gente não faz questão que as pessoas vão lá nos conhecer. Não tem segredo. Não tem secretismo. Né? Nossas lendas, os nossos feitos, eles vão continuar aí. E nós vamos continuar fazendo feitos. Entendeu? E a gente vai ter orgulho deles. Então, essas lendas, esses feitos, eles vão continuar a nossa história. Estão na nossa história, vão continuar a nossa história. E não é o fato de a gente abrir o portão que isso aí vai cair, não. Pelo contrário. Eu tenho certeza que isso aí vai ser mais expandido. As pessoas vão continuar falando nossas lendas, vão continuar falando. É a guerra de narrativa. Eu consigo trazer a população para cá para nos conhecer e elas, né, elas expandirem, elas explodirem, né? Elas multiplicarem, né, essa narrativa que é favorável para nós. A gente precisa mostrar para a população, quem é a Brigada Militar, quem é o policial militar, quem é o operador do BOP, quem é o BOP, entendeu? Para ajudar a derrubar essas narrativas que tendem sempre a desconstruir a imagem da instituição Brigada Militar, desconstruir a imagem da segurança pública, do policial. Então,
E a integração com as outras forças, aí tem um programa do Estado que permitiu que isso fosse feito de uma maneira muito, muito franca e aberta hoje, né, que é o RS Seguro. Então, hoje a gente tem a Polícia Militar e a Polícia Civil, a Brigada Militar e a Polícia Civil, hoje são instituições que estão trabalhando junto diuturnamente, né, em todas as cidades, em todos os cantos, todos os recantos. E agora nas enchentes, por exemplo, isso aí foi muito visível, né? Todo mundo se conhecia. Então, deu o problema das enchentes, junta todas as chefias, todos os delegados, todos os coronéis, juntam todos e vamos resolver esse problema aqui. Ficou muito mais fácil de resolver, porque todo mundo se conhecia. Sim. Entendeu? Era uma conversa franca, era uma conversa resolutiva. Vamos ajudar? Vamos fazer tal coisa. Era muito resolutiva. Foi muito pronta a atividade, a resposta que a segurança pública deu nas enchentes, né? O sacrifício que todo mundo fez, mas foi muito facilitado por essa integração que já tem entre as forças de segurança. O IGP, bombeiros, a Polícia Civil, a SUSEP, todo mundo se conhecia. E nas cidades isso é muito comum também. Aqui nas cidades tem as reuniões que acontecem, né, nos locais, vamos dizer assim, para a redução dos indicadores da criminalidade, e essas reuniões reúnem ali o comandante da brigada, o delegado da Polícia Civil, né, o diretor do presídio, se é que tem na cidade, Sim. o comandante dos bombeiros. Então, esses entes se reúnem e aí eles discutem os problemas da segurança daquele local e tal. Então, isso faz com que as pessoas se conheçam, se ajudem, né? E aí, quando dá algum problema grave, que foi o problema das enchentes, fica muito mais fácil de resolver um problema. Então, a gente conseguiu ser muito efetivo, eficaz, muito mais eficaz do que efetivo. A gente foi muito eficaz nas enchentes, porque existia um processo já de conhecimento entre as pessoas, de relacionamento, Sim. que isso aí proporcionou muita facilidade para a resolução dos problemas. Pode-se dizer, então, que é um detalhe, claro, fruto de uma construção, mas que na prática fez toda a diferença. Muita diferença. Nos momentos de crise mais conturbados aí é o pior momento da história, do Estado, né? Da história do nosso Estado, do Brasil. Mas do Estado é o pior disparado e nós trabalhamos muito demais. Imagina, tem mais um podcast só para falar sobre isso aí. Sim. Mas tivemos vários feitos heróicos, inúmeros milhares de sacrifícios, né, de policiais em prol da população. E o senhor percebe essa mudança de postura por parte da população? A reação das pessoas em cada vez mais reconhecer e ter olhos para os feitos dos senhores, enfim, para a atuação da Polícia Militar de uma forma geral? Sim. Tem havido essa mudança de postura? As enchentes mostraram isso. As enchentes acho que foram determinantes para isso aí. Que tiveram um contato maior daí com a população. Sim. E as pessoas viram, né, o que nós fizemos. Eu digo nós, não BOP, não Brigada, nós, Segurança Pública. Sim. O que a segurança fez, a Segurança Pública fez pelo Estado, pela sua população, isso é inenarrável. É inenarrável. E é doído. A gente vê assim, imagina, mais de 600, quase 700 policiais foram atingidos. Uns perderam tudo, outros perderam tudo dentro de casa. Ficou só as paredes, né, mas perderam tudo dentro de casa. Uns perderam a casa, inclusive. Sim. Boa casa. E a grande maioria, acho que 80% mais ou menos dos policiais, eles continuaram operando. Por um sentimento óbvio, assim, sabe? Que nós somos preparados, a nossa missão, o nosso negócio, né? A nossa missão é proteger a sociedade. Quando a gente vê a sociedade sob agressão, e aí é um agressor natural, isso para nós sabe, rasga a nossa retina, assim, sabe? É ruim de ver aquilo ali. E a gente se torna impotente da gente não conseguir ajudar todo mundo. Então, isso aí, esse sentimento que nos mobilizava, nos doía. A gente vê a população atingida daquele jeito, né? Dizimada, né? Com municípios, como Eldorado do Sul, por exemplo, toda a população, toda a cidade ela foi atingida. A gente vê aquelas pessoas que a gente tem o dever de proteger naquela forma tão vulnerável, a gente não tem capacidade, instrumento, como ajudar aquelas pessoas. Sim. E aquilo ali fez com que o policial que perdeu sua casa, ele pega a sua família, acomoda a sua família num abrigo, Exato. Deixa a família lá e volta pro trabalho. Exatamente. Volta pro trabalho. Quem fez isso? Eu vi várias pessoas, vários entes, vários servidores públicos que desligaram o telefone. A gente trabalhou em várias cidades, a gente viu isso aí. Sumiram do mapa. Sumiram do mapa. Queriam que fossem buscar na casa dele. Não, vem me buscar em casa. Se quer que eu trabalhe, vem me buscar em casa, então. Nossa. Assim, posturas assim, completamente inacreditáveis de pessoas que deveriam servir a população, entendeu? E da população, e da brigada, a gente tinha que mandar o cara embora.
A gente tinha que pedir pro cara, vai atender tua família. A gente tinha que pedir pro cara voltar para casa, entendeu? Porque ele queria continuar trabalhando, pelo sentimento de irmandade, pelo sentimento de dever, entendeu? E isso tudo nos mobilizou. Então, e eu acho que a população reconheceu isso, né? Eu vi aí numa entrevista num grande veículo de comunicação que normalmente tem uma postura diferente com a polícia, e eu vi os repórteres elogiando, e eles elogiando exatamente, não, nós vimos a atuação da Brigada Militar nas enchentes, daí, olha aí, ó. Eu vi o efeito das enchentes, né, o que a gente fez para a população, deu uma dobrada, né, na forma como esse veículo de comunicação passou a comunicar a respeito da Brigada Militar. Então, acho que fez muita diferença. O peso dos fatos falou mais alto. Não existe narrativa no mundo que possa, digamos assim, obliterar o fato daquilo que a população está visualizando naquele momento, da atuação da própria polícia, como o senhor muito bem falou. Muitos foram os policiais, centenas de policiais que perderam tudo ou praticamente tudo e que mesmo assim seguiram um ímpeto de brigadiano, de policial, aqueles que realmente são vocacionados. Tem aquele que está policial e aquele que é policial. Especialmente aqueles que são policiais, estão na profissão. Passava o dia trabalhando e dormia no chão. Passava o dia trabalhando, dormia no chão, comia marmita, tomava uma água, no dia levantava e trabalhava de novo. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar um policial, tomei ele como exemplo dos inúmeros que a gente poderia trazer aqui como exemplo, e ele nos deu aqui uma entrevista que foi, sem dúvida, uma das entrevistas mais emocionantes. Perdeu literalmente tudo, colocou a sua família numa situação de segurança e depois voltou para salvar as demais pessoas. É isso aí. Então, isso é um exemplo perfeito. E, claro, não tem como a população não enxergar isso e, consequentemente, não mudar a postura em relação aos senhores. Mas, coronel, ainda nessa esteira sobre como que os senhores lidam com a admiração, eu gosto sempre de ser muito preciso. Eu tenho ciência da responsabilidade que eu tenho, do quanto os meus entrevistados eles estão aqui, de um modo ou de outro, representando a instituição que eu julgo ser, e falo aqui sem medo de errar, a mais importante da sociedade gaúcha, que é a Brigada Militar. Então, por isso mesmo que eu prezo bastante pela precisão das minhas afirmações aqui. E quando eu digo que existe, sem dúvida, um aumento dessa admiração ou dessa mudança de postura por parte da população em favor dos senhores, eu acabei citando como exemplo aqui uma iniciativa, por exemplo, a Corrida do BOP, quando o pessoal mostra essa admiração e até mesmo que os senhores... Esqueci de falar da Corrida do BOP. Até mesmo que os senhores viram ali durante os auxílios nas enchentes, seja durante os resgates ou seja posteriormente fazendo ali a segurança dos lares, etc. Mas só a título de curiosidade, eu não sei se o senhor reparou, mas nós estamos fazendo essa gravação num estúdio e esse estúdio está localizado dentro de um shopping no município de Cachoeirinha. E eu fiz a publicação, no início da tarde de hoje, de um vídeo no meu story do Instagram, mostrando ali o BOP, e que nós, Cachoeirinhas, receberíamos aqui uma visita ilustre, que seria um próximo convidado especial. E eu não sei se o senhor reparou, mas no momento, pelo menos do trajeto da entrada aqui do shopping até a chegada na sala, havia inúmeras pessoas. Muitas pessoas vieram ali, tinha gente até com chimarrão na mão, que veio com cuia e tudo, só para acompanhar a chegada do BOP e a chegada do senhor, enquanto, evidentemente, aí caveira e comandante do BOP. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. As pessoas saírem de suas casas, e olha que é uma noite fria, se deslocarem até aqui porque elas querem ver, eu fiquei sabendo que o BOP vai vir aqui, acompanhar a chegada da viatura, poder ver um caveira, enfim, daqui a um pouco talvez, tirar uma foto com caveira, interagir com caveira, mas eu acredito que isso é uma ilustração prática que nós tivemos agora há pouco, não sei se o senhor observou isso, que às vezes o pessoal fica meio que de longe assim, mas eu observei isso, que mostra essa admiração que as pessoas têm em relação aos senhores. E aí entra um outro ponto que, ok, a Polícia Militar, de um modo geral, observa essa postura, mas os louros da glória, um policial que se sai bem numa operação, salva uma vida e tal, parece ser um pouco diferente quando se trata de um operador especial, no caso um caveira do gelo, porque os senhores têm uma peculiaridade. Faz parte da doutrina dos senhores a preservação de identidade. Então, por mais que o policial, o caveira, ele se saia bem numa operação, a sociedade não sabe quem está por detrás daquela balaclava. E nem tem que saber. E nem tem que saber. Enfim, como é que os senhores lidam com isso? Essa questão assim de que você vai se sacrificar, você vai fazer o que é certo, você vai salvar vidas, mas as pessoas nunca vão identificar você, ou pelo menos saber, o fulano de tal, o rosto tal, é a pessoa, ou é o autor, ou o anjo da guarda que desempenhou determinada função. Como é que isso é trabalhado na mente dos caveiras?
Bom, vamos inicialmente lá com relação à corrida do BOP, né? O ano passado a gente fez a primeira corrida e ela aconteceu ali no pátio do batalhão, e aí foi um percurso ali, né, nas ruas em volta do batalhão. Isso. Era muito legal ver as famílias sentadas com cadeira, tomando chimarrão com as crianças ali no pátio do batalhão. Aquilo ali, alguns anos atrás, não acontecia, né? Então aquilo ali foi muito bacana, foi muito legal, emocionante ver aquela cena assim, as pessoas sentadas, conversando ali com os operadores, com os caveiras ali, né? E brincando e rindo, e as crianças correndo, aquilo ali foi sensacional. Então, essa relação para nós, a gente quer incentivar cada vez mais isso aí, né? Para a população nos conhecer. Eu acho que, sobre essa questão da descrição, ela é necessária. Ela é necessária. Porque quem é que atendeu a ocorrência? O BOP. Não é o fulano, não é o soldado, não é o coronel, não é. É o BOP que atendeu a ocorrência. É óbvio que eu como representante deles, a gente acaba aparecendo mais, mas de fato, realmente, a única pessoa que põe a cara para aparecer, que dá entrevista, que põe o nome no fardamento, é o comandante do BOP. E hoje sou eu, depois vai ser o outro oficial, mas essa é a conduta. Mas os operadores, os negociadores, os atiradores, todas as pessoas técnicos explosivistas, são todos os recursos, as ferramentas que nós temos lá dentro, eles pertencem ao BOP. Até agora nas enchentes, trago tempo que foi o exemplo mais recente, né? O próprio subcomandante-geral falou que o BOP saiu muito bem, né? Como de modo geral, conseguiu entregar, conseguiu ajudar todo mundo. E o que mais chamava a atenção dele é que não era o nome de um ou de outro, era o BOP. Não era assim, o fulano veio me ajudar, o sargento ciclano me ajudou, o capitão fulano me ajudou. Não, ninguém falava isso aí. Não falava, a equipe do BOP, a equipe do BOP, a equipe do BOP, a equipe do BOP. Perfeito, é isso aí. A entidade, a instituição. É a entidade, é a instituição, a equipe do BOP que foi lá e ajudou, a equipe do BOP foi lá e entregou, a equipe do BOP foi lá e apoiou. Não é o capitão, o sargento, o soldado, ele é despersonificado. Sim. Essa despersonalização ela é importante, porque é um perfil. Qual o principal perfil para ser operador do BOP? É humildade. É humildade, é o principal perfil lá. A humildade, ele é uma característica pessoal que ela é base de muitas outras virtudes que acaba residualmente estando ali. O altruísmo, o coletivismo, né? O servir as pessoas. Servir as pessoas tem que ser humilde. Se tu não for humilde, tu não vai servir ninguém. Entendeu? Tu vai cuidar do teu corpo e cagar pro resto. Agora, se tu for humilde, tu tira a roupa do teu corpo e dá pro teu irmão. Entendeu? Então, o princípio é humildade. E se tu for humilde, tu vai saber reconhecer de que tu não é ninguém. Entendeu? Tu é um instrumento ali. E tu fez o teu serviço e deu. Acabou. Tu não vai procurar vaidade. Tu não vai te vender sabe? Tu não vai entrar nessa... se embeber por esse sentimento assim do egocentrismo, da vaidade. Né? Isso aí não... O ego, né, das pessoas... Isso ali dentro não vai ter. Até porque nenhum operador especial faz nada sozinho. Exatamente. Tudo é o curso. Equipe. O curso então, demonstra o mérito é de isso. todos. O mérito é de todos. Se o atirador ele concluiu, se o negociador concluiu a operação, não, foi a negociação que solucionou. Ótimo. Só que o negociador não trabalha sozinho. Sim. O negociador não trabalha sozinho. Tinha várias pessoas em volta dele assessorando ele. A inteligência, a equipe tática lá dando informação, o atirador dando informação, o comandante ali conduzindo ele, preservando ele, dando uma ajuda para ele, entendeu? Vai ter ali o motorista, chega com um copo d'água para ele. Pô, por que esse cara não pode ser valorizado também? Não foi o negociador que solucionou. Se ele solucionou, é porque ele teve qualidade Sim. de estrutura para que ele pudesse entregar o melhor. E aquela qualidade não foi feita por ele sozinho, entendeu? Então, nós nunca, antigamente até se fazia isso, mas é uma coisa que a gente deixou de fazer. Uma ocorrência bem solucionada, quem é que vai dar entrevista? Cara, é o comandante-geral, é o comandante do batalhão ou o comandante do BOP. Aquele operador lá que resolveu, que a gente quer entrevistar o negociador. Negativo, não vão conhecer o negociador e não vão entrevistar ele. Porque não foi ele que resolveu. Foi o BOP que resolveu. Foi a instituição, foi o contexto, foi o sistema da ocorrência que ajudou com que o processo de negociação fosse vitorioso. Entendi. Mas não foi o negociador que resolveu. Entendeu? E assim que a equipe tática entrou e resolveu. Ótimo, não foi a equipe tática. A equipe tática, porque o negociador ajudou, porque a inteligência ajudou, sabe? É todo o contexto da ocorrência que acaba ajudando, né, que aquele melhor instrumento seja utilizado
para a solução. Foi uma peça de uma grande engrenagem. Uma grande engrenagem, isso aí. Entendi. Isso é uma coisa que já é para nós, já é muito comum. Os operadores de lá já estão acostumados, toda a atividade do BOP, todos os servidores do BOP lá, os negociadores, os operadores, a inteligência, todos eles já conhecem, sabem como é que ninguém aparece, ninguém fala. Existe uma certa descrição também nas redes sociais, Sim. justamente para sabe, a gente não acabar se embebendo, né, desse sentimento, esse tipo de desvio de comportamento, vaidade, egocentrismo, essas coisas assim, não... Sem contar a questão de segurança também, né? A própria, exatamente, né? Porque é muito, a gente falou assim, é muito caro a exposição de um policial, o risco de um policial, né, para uma instituição. E o policial do BOP é a mesma coisa. O cara do BOP, ele já chama atenção ao natural, né? Ele já chama atenção ao natural. Onde ele mora, todo mundo sabe, né? Ó, cara do BOP, sabe? Então, quanto mais discreto ele for, melhor. Quanto mais neutro... Melhor para ele mesmo. Para ele. Quanto mais neutro ele passar ali naquele mundo ali, para ele é melhor. Entendeu? Eu também, né? Meu prédio lá onde eu moro lá, quanto mais neutro for, mas é que às vezes, infelizmente, eu me exponho mais, as pessoas me conhecem. Sim. Mas é um risco. Então, quanto menos nós aparecermos, mais segurança para o policial, mais segurança para sua família. Né? Menos exposição. Sim, e evita esse desvio de caráter, de se assoberbar, de se envaidecer. É uma forma de evitar que isso possa acontecer, né? Entendi. Que isso possa acontecer. Bom, Coronel, infelizmente, já caminhando para o final aqui da nossa entrevista, a gente até extrapolou um pouquinho o tempo aqui que havia sido previsto de início, mas a pergunta, basicamente, seria, em relação aos caveiras, qual é a qualidade que é indispensável? Eu acho que o senhor, praticamente desde o início, já vem respondendo. A principal característica, a principal qualidade moral, por assim dizer, tirando a parte técnica e tal, é justamente a humildade. Eu costumo dizer que, da mesma forma que a soberba, a arrogância é a mãe de todos os pecados, a humildade é a mãe de todas as virtudes. É isso aí. E como o senhor citou aqui, o homem mais importante da humanidade, também o mais poderoso, o mais sublime, o maior legado dele foi justamente o exemplo de humildade, né? E, em contrapartida, qual é, na visão do senhor, uma característica, um traço de personalidade que é absolutamente inaceitável para um operador especial? Que se ele tiver isso, ele nunca vai ser. O egoísmo. Claro. Ele pressupõe arrogância, ele pressupõe... Sim, que é exatamente o inverso. Exatamente, a falta de coletividade. Porque o egoísta vai pensar nele, só. Entendeu? Ou, num primeiro momento, quando ele estiver exposto, vai pensar só no pelo dele, né? Sim. E vai cagar pro resto. E o operador especial, ele é o contrário. Ele diz assim, eu morro, mas o meu irmão não morre. É diferente o sentimento, Sim. entendeu? Ele vai se arriscar, ele vai colocar o corpo dele, né, no perigo para preservar o irmão dele. Isso é operações especiais. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. É a faz base muita diferença. Justamente dessa irmandade. Bom, Coronel, eu tive a oportunidade nos últimos meses de conhecer alguns caveiras do gelo. E só para deixar... Por que é chamado de caveira do gelo? Ah, sim, tá certo. Quando instituem a Força Nacional de Segurança Pública, lá em idos de 2003, eu acho, 2004, naquele momento, então, a Força Nacional começa a integrar policiais de vários estados. E as forças de operações especiais, né, já existiam naquela época, né, em vários estados. Sim. Só que naquela época não tinha internet, né, a época da comunicação ela era muito... praticamente não existia, né? Então, esse contato entre os estados ele não acabava acontecendo. Eu não sabia como eram as operações especiais do Amazonas, as operações especiais lá de Mato Grosso. Nós não conhecíamos, né? Quando a Força Nacional ela surge, ela então começa a integrar esses policiais, que daí vem lá um camarada das operações especiais do Amazonas, do Mato Grosso, e aí começa a se conhecer. Então aí está um processo de união das operações especiais a partir dali, e nesses momentos então eles começaram a designar a diferença, né, das operações especiais em cada estado. E aí eles colocavam um apelido de acordo com a característica do estado. Aí pode ser uma característica geográfica, né, uma característica... enfim, uma característica específica da atuação operacional. E então nós ficamos conhecidos, né? Fomos
conceituados, afamados por os caveiros do gelo por causa do frio. Por causa do frio. Porque o curso aqui, o curso é uma duração de 4 meses. Em determinado momento do curso, tu vai pegar o frio. Não tem. Se tu começar no inverno, se começa no inverno, tu pode até terminar no verão, mas tu vai começar no inverno. Se tu começar no verão, tu vai terminar no inverno. Então, não tem. Em algum momento do curso... Vai experimentar o frio. Até para fazer agora jus ao nome, claro. Assim como tem os Caveiras do Sol, se não me engano. Tem os Caveiras do Sol, tem os Caveiras do Fogo, tem o Caveira do Aço, aí tem a característica regional, tem os Caveira da Selva, né? Tem várias... De acordo com a especificidade ali de cada estado, né? Seja geográfica, climática, enfim. Exatamente. Então, Coronel, como havia dito, eu tive nos últimos meses a oportunidade aí, para não dizer a honra, e eu sei que essa palavra tem um peso bastante diferenciado para os senhores, de interagir com alguns Caveiras do Gelo. Aquela história, assim, não só de interagir ali no momento que está sendo promovido algum tipo de evento, como foi o caso da corrida do BOP, mas até de você ter um contato maior com o cara, convidar para tomar um café e ficar no mínimo umas 2 horas conversando. E foi absolutamente inevitável eu não observar algumas características que são bastante peculiares, especialmente dos Caveiras, que eu notei especialmente no homem de operações especiais. Isso me chamou bastante atenção, foi com uns 4 Caveiras que eu havia conversado bastante, e eu pensei assim, poxa vida, uma característica que todos eles têm em comum, na verdade 2 características, e aí eu lembro que eu publiquei uma foto no story do meu Instagram, e eu compartilhei com os meus seguidores ali a impressão que eu tive em relação a essa interação, pouco, é verdade, mas acredito que já serve de amostragem, e eu compartilhei ali exatamente a impressão que eu tive. Então, da mesma forma que eu deixei registrado isso na minha rede social, também quero aproveitar aqui o ensejo, estando na sua presença como representação máxima do BOP ali, compartilhar essa mesma impressão aqui. Eu escrevi basicamente o seguinte: nos últimos meses tive a oportunidade de conversar pessoalmente, durante horas, com alguns operadores especiais, os famosos ou lendários Caveiras. Na ocasião, foi impossível não observar em todos eles, sem exceção, algumas características que, a meu ver, definem o comportamento peculiar de um operador especial. A primeira, sem dúvida, é o que muito foi falado aqui, Coronel: a humildade. Então isso aqui não é só discurso, isso aqui é uma coisa que eu pude atestar pela pouca experiência, pelo contato que eu tive com os senhores. Desde o contato inicial, e mesmo sem eu mesmo ser um operador de segurança pública, ou seja, um policial, sempre fui muito bem recepcionado por todos eles, obtendo a atenção e a confiança de homens que, pela natureza intrínseca de suas funções, são extremamente cautelosos em suas interações sociais. Além disso, e aí é a segunda característica que eu destaco, cada um deles demonstrou uma disposição espontânea e incondicional de ajudar ou gentilmente oferecer apoio quando solicitado. Quando uma relação de confiança é estabelecida, eles demonstraram um nível de parceria que, devo admitir, pode se considerar extremamente raro nos dias de hoje. Foi, de fato, um privilégio interagir com cada um deles. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi que, poxa vida, se com esses caras com quem eu interagi eu pude identificar essas 2 características, eu acredito, se é verdade que o exemplo vem de cima, é uma coisa que eu posso atestar depois que eu passei a ter essa interação justamente com o senhor. A forma que o senhor me recebeu e também recebeu membros aqui da minha equipe, especialmente no dia que nós fomos lá no batalhão e conversamos com o senhor para a gente tentar aqui fazer o alinhamento da entrevista, e graças a Deus, deu tudo certo, estamos aqui realizando essa entrevista, eu pude ver na prática. Eles seguem aquilo que eles vivenciam, aquilo que eles veem. Então, esse exemplo é algo assim que eu pude atestar. Vi neles o que certamente todos eles veem no Senhor. E também uma forma, Coronel, de te agradecer, de gentilmente, mais uma vez, topar, vir aqui dar uma entrevista, e espero que seja a primeira de várias, é o fato de que a importância que o senhor tem, é óbvio que o senhor sabe disso, e eu fico muito feliz de saber, e o senhor confirma que a sociedade está mudando a sua postura em relação à Polícia Militar. E os nossos brigadianos, eu tenho conversado com muitos deles. Muitas vezes é difícil, muitas vezes é complicado, são pressões muitas vezes internas, são pressões externas da própria sociedade, da imprensa, são críticas, etc. Mas o fato deles saberem que existe um grupo
altamente especializado, um grupo altamente qualificado, de homens realmente devotados, vocacionados, que acredito eu que por uma ordem do destino divino, eles nasceram com esse ímpeto, nasceram com a natureza de um operador especial. Eu acredito que isso muda tudo. Então, o meu agradecimento a ti é não só por topar nos conceder essa entrevista, que para mim é uma honra, um privilégio, não só em atendimento aos diversos pedidos que eu recebi, mas era, antes de tudo, um anseio particular. Eu queria muito ter essa entrevista com o senhor por conta do respeito e da admiração que eu tenho por essa entidade, e também agradecer o senhor por cuidar daqueles que cuidam da gente. Eu acredito que essa é a gratidão maior. E claro que o meu agradecimento não fique só em palavras, eu quero fazer aqui, entregar para o senhor um singelo presente, uma pequena lembrancinha. O senhor pode abrir... Não, fica tranquilo, que não é uma bomba, não é. Pode ficar bem tranquilo. Se bem que está fazendo tic-tac, espera aí. Não, tudo bem. Pode Obrigado. Olha aí. Aí, que espetáculo. É uma caneca que nós entregamos aí para os convidados do nosso podcast, claro, com o nome do senhor, se for puder mostrar ali para a câmera. Aí, ó. Totalmente. Pô, que bacana. Personalizada com o nome do podcast, claro, e o nome aí do nosso convidado. Tá? Fica obrigado. À vontade aí para as tuas considerações finais. Agradecer aí ao Douglas, agradecer a equipe dele aqui pela recepção, pelo espaço. Acho que foi importante para a gente mostrar para a população o que é o BOP, né? E o que o BOP entrega para a população, para a sociedade, para a segurança pública. Para nós é uma honra muito grande estar aqui e desenvolver esse papo e falar com isso. A gente faz, né, tudo isso que comentou, a gente agradece os elogios, fazemos isso com muito orgulho, porque é a nossa missão de vida, né, é a nossa vocação e missão de vida, é fazer isso, é defender a população, é ajudar os nossos colegas, ajudar os nossos irmãos, a gente preservar, né, a sociedade contra o mal. E somos tranquilos, né, as pessoas são, né, os operadores são os caras calmos, são tranquilos, mas quando liga o botão, se a gente precisar ser violento e preciso, a gente vai ser Sim. com aqueles merecedores. E fazemos isso, né, quando nós somos ameaçados, ou a população é ameaçados, nós fizemos isso com o maior prazer. Porque a gente não vai admitir que ninguém na sociedade seja agredido de forma injusta por esses criminosos que fazem de tudo, né, para tentar ganhar a vida de forma fácil, abusando, né, e ameaçando as pessoas de bem. Então, quanto a esses aí, pode ter certeza, nós vamos ser um remédio muito amargo e a gente faz isso com muito prazer. Né? Não que a gente tenha prazer de fazer mal para alguém, mas a gente tem o prazer de ajudar a população. E se a gente precisar ser agressivo, ser violento contra aqueles que são agressivos e violentos contra a gente, nós fazemos e fazemos em dobro, porque eles não podem nos derrubar. Eles Maravilha. não podem nos derrubar. Essa é a nossa missão de vida. Vamos continuar assim e agradecemos aqui o espaço, as palavras. E é um orgulho muito grande a gente servir a população gaúcha. Maravilha. O senhor não sabe o quanto esse discurso me tranquiliza. E acredito que tranquiliza todos aqueles que nos assistem. Como eu vi um operador especial dizer uma vez, eu posso ser um anjo ou um demônio. Só depende de que lado da lei você está. É isso aí. A gente tem para isso. Exatamente. Então tá bom. Vou continuar sendo anjo. Às vezes vamos fazer algumas... Vamos ser mais agressivos, Sim. né? Vamos ser Sim. mais violentos, né? É. Mas, porque às vezes os anjos precisam também, né, para defender a sociedade bem, precisam fazer isso. Exatamente isso. Então tá. Tenente Coronel Santos Rocha, mais uma vez, muito obrigado aí pela tua presença. E a todos vocês, a toda a nossa audiência, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E até a próxima conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.